3, 2, 1. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Varejo 360, o podcast destinado a bate-papo solto, mas com muitos insights com empreendedores de sucesso aqui de Brasília. Pessoal, aqui a gente vai falar um bate-papo leve, super descontraído. A gente vai entender um pouco do negócio, falar de gestão de pessoas, liderança, processos, de uma forma bem descontraída para vocês poderem conhecer um pouco do empreendedorismo de Brasília. Legal. E hoje nós temos a honra de ter Ricardo Acioli aqui conosco, grande empresário de Brasília. Ricardo, quantos empreendimentos, né? Lojas Claro, varejo de calçados femininos da Arezzo, Le Pen Rustique, varejo de alimentos, alimentos artesanais. Né? Ainda teve varejo de serviços. Sim. Do Serasa, certificadora do Serasa. Ricardo, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de poder discutir isso, levar a tua história. Pode-se dizer para o Brasil e para o mundo, né, Ricardo? Ricardo, me conta, o que te fez chegar aqui? Onde que foi teu insight para falar assim, vou abrir um negócio, vou ser um lojista da Claro? Boa tarde, né? A todos e todos que estejam ouvindo a gente aí. Olha, isso foi há 24 anos atrás, né? Quando eu sempre tive, né, um pouco da onda do empreendedorismo meio que nato. Assim, no sangue, né? Fui funcionário público, né? Antes de todo esse empreendedorismo, eu fui, né, ali, passei no concurso muito novo. Legal. E depois fui por essa... Mas dentro do próprio negócio. Quando eu era funcionário, eu já era vendedor de alguma coisa. Eu já vendia alguma coisa. Eu já vendia bijuteria, eu já vendia roupa, eu já vendia algumas coisas. Ah, estava no teu sangue. Cara. Então isso, carro... Apesar de morar em Brasília, né, e ser concurso público, já era do seu sangue. Então, mesmo. assim, essa história começa assim. E aí surge uma oportunidade, no final de 2000, onde apareceu a oportunidade de eu adquirir uma loja no Terraço Shopping. Naquele momento, ainda não sabia se ia ser, né, da Claro ou não. Mas eu adquiri... você queria abrir um negócio... A loja já estava direcionada para ser, né, do ramo de telefonia. Telecom. Mas ainda não tinha a aprovação direta, que na época era a Mericel. Ah, sim, da época. Claro. Para quem não sabe, a Mericel, nos idos dos anos... No final dos anos 90, com a privatização das telecomunicações, né? Isso. Então, aqui em Brasília tinha a TCO, que era Vivo, a Mericel. E só, né, Ricardo? Ou tinha... Deixa eu ver, a TIM veio depois, mas já veio depois. Já era Claro, né, ou não? Ou a TIM ainda concorreu com a Mericel? Apareceu ali um pouquinho depois. Né? E a Oi também. A Oi mais ainda, né? Mais pouco. Ainda. Pois olha só, tem tempo isso, hein, cara? Isso foi na época que só vendia chip. Só vendia chip, né? Não tinha né? celular para vender nessa época, assim. Antes um pouquinho de mim. Quando eu entrei, já tinha uns 4 modelos. Olha, 3 a 4 modelos. Que variedade, né? 4 modelos a gente tem só de iPhone hoje, né? E os chips foram aparecer em 2003. Porque eram tecnologias TDMA, entramos com a tecnologia de GSM. GSM. E depois... com a outra tecnologia, que aí entrou os chips que foi uma virada. E por isso aí diminuiu mais ainda a questão de variedade de celulares, né? Que não tinha. Então, a gente passou o ano de 2004 vendendo praticamente chip para aparelhos que aí vieram de fora, de outras localidades, porque a gente ainda não tinha essa variedade de telefonia. Né? E assim, foi mudando o tempo. Com o tempo as coisas foram mudando, foram se adequando. E aí, em 2005, eu entrei no ramo de serviço junto com a Serasa, que depois virou Serasa Experian. Fiquei lá por 3 anos. Legal. Foi um momento interessante. Mas que diferença, hein? Isso foi até um convite que eu recebi na época para ver e estudar esse tipo de colocação. E eu fui. Fiz essa entrevista na Serasa e entrei, achei interessante, mas logo depois, quando a Serasa se tornou Serasa Experian, aí os contratos mudaram e aí eu acabei indo para outras coisas. Quer dizer que você foi um convite para estudar o projeto e você estudou tanto que entrou. Porque foi algo até rápido na época, né? Porque quando eu vi que era interessante, acho que não vale a pena aqui agora dizer realmente como seria o processo todo, mas era um contrato que tinha validade de 3 anos, e eu fiquei esses 3 anos. E não renovei porque, quando a Experian comprou a Serasa, aí eles próprios pediram para mudar o contrato. E aí essa mudança de contrato, ela prejudicou bastante, no caso, para os agentes autorizados, né? E aí eu resolvi
continuar. Porque aí já era Claro, em 2004, que virou Sim. a bandeira de Americell. Da Americell, né? Para Claro em 2004. Foi uma virada, inclusive, interessantíssima, porque ela aconteceu de forma nacional, de uma noite para o dia. Na noite, ela era Americell. No outro dia de manhã, outdoor. E todas as lojas viraram Claro. Olha que interessante. Então, Bem... você imagina se alterar... Bom, sei lá, Centro-Oeste inteiro... Ah, não, mas é em nível nacional. Nacional, né? Nacional. É muito maior. Nacional. Como é que Era você uma pode... coisa- Como foi isso? Como se deu isso? Lógico Você que você já tinha loja Sim. nessa época. E a era loja logo já Americell. Americell, Aham. tal, e eles criaram um logotipo diferente, né? Lógico, a Claro. Por que foi escolhido Claro? Ah, Interessante isso também. A única operadora no Brasil, tinha várias operadoras que eram do mesmo, né? Da América Movil, tá. que é do grupo do Carlos Slim. Sim. Telmex, né? Virou Telmex depois? Ou... Não, Telmex é no México. Ah, Telmex é a do México. É a do México, onde ele tem praticamente 65%, 70% do mercado. Share, caramba. E no Brasil existia 5, se eu não me engano, 5 empresas diferentes, mas que eram todas do mesmo grupo. E aí eles escolheram teria mudar de nome. E a empresa do Sul chamava Claro. Ah, é? E aí eles gostaram Eu não nessa sabia, época não. do nome e criaram aqueles 3 pontinhos que Os ficam do lado. Aham. E foi assim que se criou a Claro. E aí eles, lógico, fizeram toda uma programação para que essa virada acontecesse. Eu não lembro o mês de 2004, mas foi bem no começo. Se não me engano, fevereiro ou março de 2004 houve a virada. E isso, lógico, teve todo um procedimento para acontecer. Mas foi assim mesmo. Mas aí, como Da é que é? noite para o dia. À noite, por exemplo, todas as lojas de shopping já estavam prontas para mudar a bandeira. Para amanhecer. Cara, você tá me dizendo, então, que uma operação em nível nacional trocou todas as suas fachadas e toda a sua comunicação em uma noite? Isso. Que isso, É muito gente? grandioso. E né? olha que era. Na época, né, se eu não me engano, a Americell tinha uma cor azul. Era branco o mundo, né? Azul, Não era um mundo? é. Acho que era um É azul planeta. e branco, né? Azul, umas branco linhas vermelhas, um e negócio alguma assim. coisa de vermelho, né? Alguma pontinha de vermelho. E aí virou vermelho e branco, que era Claro, né? Com a bola da Claro. Um C maior Aham. e com os 3 E pontinhos no o O. que você fez nessa noite? Você foi para suas Mas lojas? todo mundo fez isso, né? Todos foram para o shopping, depois... Da hora que fecha ali, Praticamente né? são às 22 horas. Uhum. E aí tinha uma... Olha, eu lembro até do nome da empresa que era de Brasília. Chamava Best Sign. Best Sign. E ela fez a troca das bandeiras. Na época também não tinha tantas lojas como tem hoje, né? Sim. Era um número Não, mais mas reduzido. eu tô entendendo o que você tá falando. De fato, se você pensar que hoje, sei lá, vamos dizer que tivessem 30 pontos de venda, que já seria muito. Só que a gente está falando de algo em nível Mas a nacional. só que, logística disso, teve que ser né? nacional. Disso A acontecer, coordenação disso é nacional. É. E você está mexendo com o varejo na essência, que Telecom é uma grande escola de varejo. Isso. A concorrência é brutal, né? Então, cara, um movimento como esse... Eu não usava esse termo não, mas dentro da Claro usava. Sangue na veia. Sangue todo na dia. veia, né? todo dia tem que acontecer, todo dia tem que virar. E assim foi durante muitos anos. E essa virada ficou histórica, né? Claro. Você perguntou aí, eu acabei de lembrar Aí, você desse episódio histórico, assim. Claro. Para eles, né? Ó, Com claro, certeza. nem é mexendo, é só... E aí aconteceu isso, né? Eu não lembro, assim, da concorrente, apesar de eu não estar aqui falando de Claro por algum tipo de... Só porque eu participei. Mas a Vivo, por exemplo, a TIM, eu não sei se foi assim, dessa forma. Eu sei que da Claro foi impactante. Olha, a TIM, eu me lembro... Foi. Eu lembro que ela chegou chegando também, mas do zero, né? Eu digo assim, veio do zero. A TIM, depois que ela entrou no mercado e tal. A Oi, mesma coisa. Brasil Telecom na época, né? Europeu, Brasil Telecom, né? Ela veio do mercado europeu, que era onde ela tinha mais entrada, e veio para o Brasil, querendo, na realidade, abalar o mercado. Então, essa troca de bandeira... É porque, assim, quem trabalhou no varejo, e uma das minhas experiências, inclusive, foi em Telecom, é tudo muito no detalhe. Tanto do ponto de vista de custo, quanto do ponto de vista de margem, quanto do ponto de vista de logística, é tudo no detalhe. Sim. Um detalhe faz a precificação mudar lá do chip, né, lá na ponta. Então, é inimaginável, assim, de verdade, você pensar que você tem uma rede de lojas com uma
Porra, imagina, uma estrutura... Todos os estados, todos os estados, todos os municípios, vamos dizer assim. Todo lugar Pelo que menos tivesse, capital, né? se fosse... Gente, se a gente pensar em Brasília é muito. Se a gente pensar em nível nacional, é muito nas capitais. Se a gente pensar que, obviamente, Campinas não é capital, mas óbvio que participou de um processo São as como esse. pequenas cidades que eu acho que não Talvez tinha. as pequeninas, Os pequenos municípios não tinham loja Aham. Naquela época não, da né? Claro Então, naquela época. Hoje, eu acho que praticamente tem em quase Caramba, todos. que sensacional. É impressionante uma virada dessa. Eu acho que isso também fez parte de um marketing nacional Não tenho para que dúvida, né? impactasse né, aquilo de uma forma que sairia na mídia, né, de alguma forma. A Mericel não é mais a Mericel. Como Claro. assim, né? Virou claro. Clareou tudo Clareou. no dia seguinte. Literalmente. Então, ficou... E dali, né? 20 anos, né? Se passaram. 2004, 20 anos. 2024. E até hoje. Só que o mercado mudou, né? Mudou. O mercado mudou totalmente, né? Totalmente. Como é que você visualiza isso, Ricardo? Porque, assim, falar que mudou é meio... Diga. Eu estou até curiosa com uma coisa, porque eu, como psicóloga, eu fico pensando nessa dinâmica do impacto até com os funcionários. Nossa, que, como você falou, né, é um mercado que era muito competitivo. Então, Ainda como é que era o seu diferencial, né? É venda, né? É vendedor. Sim. Naquela época, então, o digital era muito mais escasso, nem era, não, né? não existia. Nem tinha. Era o tete a Praticamente tete. Acho que não tinha não WhatsApp, existia. né? Você tinha que ser o vendedor Só mesmo, você tinha tinha que fazer o mensagem. negócio, né? Só SMS, É. torpedo. É Vocês verdade. lembram daquele... teve um Motorolazinho Ah, que o fez o maior sucesso, o um que V3, abria. né? O O V3, V3. que era sucesso, né? Pois é, e você podia mandar uma Eu mensagem. tinha o rosa, tinha que ter. O V3 É, Peak. isso é uma história, É né? Faz parte da verdade. história. É Como é verdade. que foi A essa tecnologia. dinâmica para os funcionários entender essa virada de chave? Olha, Como foi isso? eu falei aqui antes que eles fizeram uma preparação para que isso acontecesse. E aí, logicamente, todo mundo que já estava engajado dentro das lojas já sabia que isso ia acontecer, né? Não foi assim, uma surpresa. Não poderia ser uma surpresa, né? Para os funcionários, nem tanto próprios, né, que a gente chama de lojas próprias, da própria Claro, como dos agentes autorizados. Então, todo mundo sabia que isso ia acontecer, tinha data para acontecer, dia para acontecer, uniforme para ser mudado do dia para a noite. Você estava usando uma forma e no outro dia você ia estar de outro jeito. É legal você colocar isso, cara, sem te interromper o raciocínio, mas o que é loja própria e loja de agente autorizado? Explica essa diferença. Pelo próprio regimento da Anatel, a Claro é obrigada, apesar... É operador, todos os operadores, né? As operadoras eram, né, obrigadas a ter lojas próprias, porque seria uma forma do governo... São lojas da própria operadora. Da própria operadora. Você tinha uma loja que eles chamam de agente autorizado. É como se fosse uma franquia da marca. Mas eles chamam de agente autorizado porque são parceiros, não são franqueados. Né? Então, a loja própria é vamos botar assim, como se fosse, entre aspas, uma garantia que o governo tem de que o consumidor final vai ter um bom atendimento, no sentido assim, se não houver nenhum agente autorizado que se propõe a trabalhar com a operadora, ela tem a loja própria. Tá, perfeito. Mas hoje nós sabemos que tem muito mais lojas de agentes autorizados do que lojas próprias. As lojas próprias, elas ocupam espaços maiores, dá para identificar com a facilidade boa, porque elas são bem maiores. O layout de loja. Layout, e elas são em grandes shoppings para poder se posicionar ali até para a marca, né? Legal, mas você estava falando dos uniformes. Aí tudo isso foi preparado, eles sabiam de tudo e, pelo contrário, né? Não era uma surpresa ruim, era uma surpresa legal, porque poderia mudar e podia impulsionar o mercado, impulsionar para a própria Claro, né? Como operadora. E isso aconteceu de verdade. Eu lembro até hoje, eu não vou falar o nome da pessoa, mas uma pessoa me falou, eu procurei um dos, vamos dizer assim, um dos diretores da Claro na época e falei, rapaz, o mercado está meio, né? Porque as opções eram poucas. Tínhamos poucas opções de aparelhos celulares, era 3 ou 4 mesmo, no máximo. E a gente ainda estava com um atraso de chips. A TIM, nessa época, saiu na frente. Tá. A TIM chegou na frente. Eu me lembro disso mesmo. Eu lembro que a TIM, realmente, ela se posicionou com muito mais volume de chips e até de aparelhos, que ela trouxe uma outra tecnologia, não foi na época? Isso. Era a banda. A né? banda, então. Uma banda com megahertz maiores e outras com menores. Isso. E aí era uma escolha que a operadora tinha que fazer, isso já dentro da Anatel. Era uma coisa... Não era assim...
eu vou fazer assim Vou porque eu quero. começar Não, você e- tinha que determinar. Era como se fosse uma licitação daquela banda. Ah, Como tá. se fosse, não. Era, né? uma licitação da banda. E a pessoa escolhia. Inclusive, nessa época, se eu não me engano, a Vivo fez uma escolha errada. Foi E- que ela foi pro CDMA, isso eu me lembro. Isso. Ela E o foi pro CDMA CDMA e era- todo mundo foi pro GSM. Isso. E aí, TIM, claro, deslanchou na frente. E a Vivo, mesmo sendo a operadora, na época, considerada a operadora... Eu vou usar um termo aqui, mas eu não sei se era Aham. bem isso. Raiz. Porque Tá. ela vinha É, da TCO. E TCO era Era a Telebrasília. Centro-Oeste. Uhum. Na Antiga. realidade, a Vivo comprou a Telecentro-Oeste. Isso. Então, junto com isso, ela tinha mais capilaridade em termos de chegar Ela ficou nos grande locais, porque né? tinha mais possibilidades, Isso. né? Aí ela conseguiu pegar cidades menores, onde as outras não conseguiam chegar. Então, Uhum. isso foi um diferencial para ela. Mas, em compensação, ela fez a escolha Na errada. tecnologia, E ela não... aí complicou um pouco para eles. Eles levaram um tempo para mudar tudo isso. Isso levou um ciclo de 3 a 4 anos para mudar tudo isso de novo. Essa questão da Claro, né, desse movimento. A Mericel tinha, a gente autorizado, você tinha uma política também para seguir em relação a funcionário, quando ele começa, qual é o estilo de venda, como é que vocês trabalhavam. A Claro, ela mudou alguma coisa? Ela passou como se fosse um novo manual do que ela queria para fazer esse movimento, para dar esse impacto no Teve. cliente? Ah, legal. Na realidade, teve um treinamento anterior, né? Antes que tudo isso acontecesse, para que todo mundo se adaptasse à nova tecnologia, entender o que seria aquela nova tecnologia. A linha do celular, eu não sei como explicar isso, mas ela estava ligada diretamente ao celular. Não tinha Ah, não tinha chip, Não né? tinha chip. Então, o número estava... É como se ele estivesse dentro do Enraizado aparelho. ali. Enraizado no aparelho. Né? E quando surgiu o chip, todo mundo falou, mas como é isso? Um chip, na realidade, o número estaria no chip e o chip seria colocado dentro do aparelho e poderia ser tirado e colocado em qualquer outro aparelho, sem precisar da operadora, por exemplo. Aham. Né? E antes não era assim. Uhum. Então, em 2004, como eu disse, aconteceu essa mudança. E alguém me falou, vai ser uma mudança muito, muito radical e muito boa para todo mundo. Aquilo me deixou um pouco surpreso. E em março, 3 meses depois, de março a dezembro de 2004, nesse ano, foi um boom de vendas. Nesse ano. Aconteceu algo assim que não tinha acontecido, pelo Sem menos precedentes nos ali. 3 anos que eu já estava de operadora, foi algo fenomenal. Assim. Mas por quê? Por causa da mudança de nome, por causa da mudança de tecnologia. E aí foi algo que na época, assim... E mudança de cultura, que é essa tua então, pergunta nessa sobre ideia, pessoas, né? Se tinha, a ideia da venda era diferente ou Nós estamos seguia... falando aqui de uma época onde existia filas. Filas. Imagina. No dia das mães, no dia dos pais, no dia das crianças, no dia... Todos os As eventos datas comemorativas existiam- principais eram o presente. eram filas de 60 pessoas na porta. Caramba. Na minha porta tinha fila de 60 pessoas na porta esperando para ser atendido. Para ser... E né? como é que você preparou tua equipe para isso, né? Porque, por exemplo, se a Claro, ela apresentou um manual novo Ela apresentou e ela manual. deu um treinamento para Ela tua deu um força de treino, vendas. Ela fez um cronograma, onde você se encaixava dentro dele. Tá? Você falava o número de funcionários que você queria colocar e eles replicavam isso para os outros Você funcionários tinha multiplicadores ali. dentro entendi. dentro da loja. E aí eles programavam esses treinamentos e a gente mandava os funcionários e eles voltavam já com tudo ali pronto Com e conhecimento, replicavam para os que não podiam ir, Tá. porque para o negócio ficar funcionando de uma forma tranquila. E aí isso foi fantástico, foi uma mudança que eu entendo assim como divisor de águas ali. Aham. Como houve, aí também teve outros divisores de águas com outros segmentos, né? De outra forma, mais para frente, né? Certo. Que aí a gente está falando aí quando muda tudo, né? Quando muda, né? Quando entra a tecnologia vai mudando, os aparelhos vão mudando e vai mudando tudo. Todo ano vai mudando as situações. Eu considero ciclos Tá. que não são de anos, são de 3. Uhum. Na minha época, eu sempre falei, olha, tudo acontece de 3 em 3 anos, pode ver. Né? Pode ver que acontece de 3 em 3 anos. Eu entrei em 2000, coincidentemente. Final, dezembro. 2003, mudou. 2006, mudou de novo. 2009, mudou de novo. 2012, mudou de novo. Era um ciclo. São mudanças estruturais que você está dizendo, de essas todo o mudanças- corpo de negócio. Elas não são uma coincidência.
Ela não é uma coincidência. Pô, mas é coincidência que você está dizendo? Não. É uma estrutura que leva esse tempo mesmo, de 3 a 4 anos para ser mudado. Naquela época. Agora está mudando mais rápido. Muda mais rápido ainda. Só que agora as mudanças não são tão... Você consegue dar exemplos, Ricardo, de mudança? Assim, do que você diz, por exemplo, de 3 para 6, tudo bem, o advento do GSM, etc. Depois disso, que mudança que você percebeu? O que aconteceu? Não mudou de tecnologia, né? Claro, uma das operadoras, por exemplo, fez a escolha certa, mas mudou o número de aparelhos que estavam sendo vendidos. Quando foi em 2006, ali para 2007, a gente já tinha uma gama de aparelhos de 10. Ah, tá, entendi. Triplicou, quadruplicou ali o que você tinha. E ali já não era mais só mensagem, já começou a aparecer coisas inovadoras, né? Nos aparelhos celulares, as enviar câmeras... foto, MMS... As câmeras já começaram a mudar. E melhorar, aí, né? Qualidade. Esse tipo de ciclo que eu estou falando aí. O ciclo que vai lá para frente, que a gente vai chegando mais perto do que a gente está hoje, aí vamos falar aí, talvez de 2015 para cá, aí muda drasticamente, porque aí já entra uma outra história na jogada. Quando tudo isso aconteceu há 20 e poucos anos atrás, nós estamos falando de loja de varejo mesmo, varejo pequeno, varejo loja. Tá. O grande varejo, que a gente chama, inclusive, tem um segmento dentro das operadoras chamado grande varejo, ele não olhava tanto assim pro celular. Seria o que? As Magazine Luiza, Ricardo Eletro da vida? Eles não olhavam tanto com esses olhos que tanto é que a grande frente de toda operadora era o agente autorizado. Depois se somou com o grande varejo para poder juntar os dois e aí impulsionar mais ainda as vendas, né? Isso chegou, Brasília chegou a ter, agora já deve estar em 3 celulares por pessoa. Caramba! Então você fala, mas como assim? É capaz. A gente... Lá em casa temos 4. É que com a facilidade agora da tecnologia, você não precisa mais de um aparelho por número, né? Então, melhorou nesse sentido. Tem os dual chip, né? Então, só hoje, para dentro dos nossos negócios, a gente tem aí pelo menos 5 aparelhos. Se a gente se fosse, né? Aparelho por número. Sim. Aí, com a facilidade do dual chip, até aquela questão do chip agora digital, né? Isso. Você nem precisa mais. Que agora vai ser... outra mudança. Já é outra mudança. É a mudança da vez. Ah, tá. Que é onde você, inclusive, vai mexer um pouco o mercado. Porque essa mudança, ela vai, financeiramente, mexer um pouco com a história, né? A ideia das operadoras, juntamente com a Anatel, é não cobrar por essa mudança. Você vai pegar o seu celular lá, que tem essa possibilidade. Gera um chip virtual. Gerar um chip virtual. Sem custo e tá tudo certo. Né? Existe uma resistência, né? Hoje, por exemplo, esses smartwatches, o Apple Watch, por exemplo, eles têm a possibilidade do chip virtual. Sim. Mas é pago. Pois é. A ideia é não ser mais pago. Inclusive, já teve uma das operadoras aí, já fez um investimento nesse sentido. Já botou no mercado alguns sem cobrar. E aí, você sabe que isso vira uma tendência. Sim. Quando a coisa é aceita no mercado, lógico, é uma coisa que para o consumidor... Lembra o chip pula-pula? Quando... Pula, sei como é que é. É tanta coisa que aconteceu no meio dessa história. Interessante. E, Ricardo, como é que, assim, como que o Ricardo enxerga o negócio dele? Veja só, você está me dizendo, então, que você pegou diversas mudanças. Sim. Que você vivenciou, experienciou uma série de transformações nesse mercado. Sim. Inclusive a forma de venda. Porque, veja só, qualquer um de nós aqui, nós não precisamos de um agente autorizado da Claro para ter um celular da Claro. Nada, né? Aí você fala assim, cara, mas os agentes autorizados estão em shopping, grandes centros comerciais, lojas de rua. Como é que esses caras, como é que se reinventam? Como é que sobrevive? Porque, veja, só complementando, você tá falando de uma operação que você tem um custo fixo muito alto. Sim. E a margem é a mesma. Se você tiver um comércio eletrônico, a margem que é talvez estipulado pelo operador, imagino que seja a mesma. Sim. O que diferencia é o teu custo para ter estoque, para ter gente, para ter vitrine. Como que é esse negócio hoje? Eu vou tentar resumir para ficar assim, mais fácil de entendimento. Há 20 anos atrás, você vendia. Em 2003, 2004, você ainda conseguiria vender o aparelho, um aparelhozinho, o chip
E naquela época, ainda se vendia bastante acessórios para celular. Por quê? Tá. Aí você vai falar, já vou responder a pergunta antes de mesmo vir a resposta antes de vir a pergunta. É porque os celulares, eles tinham problemas sérios. Eles tinham problema de bateria, eles tinham problema de várias coisas. Então, eles tinham que ser trocados. Tinha que ser trocado bateria, tinha que trocar isso, tinha que trocar aquilo. Então, vendia-se muito isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque era um foco financeiro. O foco financeiro era voltado para venda de acessórios. Venda do aparelho e venda da linha. A linha era uma coisa importante naquela época. Então, morreu aí. Aí era o seu ganho, tá? Não tinha mais nada do que isso. Mas aí vamos agora fazer um giro e andar 20 anos para frente. Aí você tem um foco muito maior. Aí a operadora, não é que ela não se reinventou. Ela foi de encontro à tecnologia. A tecnologia que inventou. Não foi a operadora que fez tudo isso. Foi o mundo que mudou. A tecnologia mudou. E aí vem Netflix, vem TV a cabo, vem... Tudo na palma da mão. Tudo. E tudo faz com que quem está dentro de uma loja, quem é um agente autorizado, poder ter todos esses argumentos para venda. E na maioria deles nós estamos falando de serviço, não é venda física. Não é você sair da loja com alguma coisa na mão. Entendi. Você sai da loja com talvez um pedacinho de papel que você assinou. Nem precisa mais porque também. às vezes nem isso, né? Porque nem é tudo tão digital, já está com um tablet lá, você só assina, chega no seu e-mail. Tem várias opções de venda dentro. Mas então, o que um varejista como esse que está num shopping, o que ele tem que fazer para continuar vendendo, na tua opinião? Porque, de novo, se é tudo muito eletrônico, eu compro pelo Instagram, eu compro pelo Facebook, eu compro pelo Google, assim, eu procuro algo no Google e acho. Você acessa, se hoje eu quiser mudar do meu plano, eu nem preciso ir a uma loja. No aplicativo mesmo, eu quero lá mudar meu plano, ele me oferece, ele fala, tantos minutos, tantos benefícios, então se você assinar esse plano, você vai ter Netflix de graça, né? Você vai ter o acesso a não sei... Aí a resposta não é muito boa para a operadora. Uai, fala, bora. Como é que faz a gente ir de novo na loja? Porque não precisa. Por que eu iria, né? Sabe como é que ele faz sobrevivem? você voltar na loja? Por que elas continuam existindo? Enquanto existe um produto, uma resposta de má qualidade, aí você vai voltar na loja. Porque você faz uma troca de plano e essa troca de plano ela exige alguns procedimentos. E esses procedimentos não acontecem de forma correta. E aí você... Preciso recorrer ao Aí atendimento Aí humano. você vê que você vai... O que você vai fazer? Não, você ainda não vai na loja. Você vai ligar. Vai ligar primeiro. E vai falar, eu fiz um procedimento assim, assim, eu pedi para o meu plano ser esse, eu pedi para minha internet ser de tantos gigas. Estava escrito isso daqui, não tá. Só que não é nada disso. E o valor que me falaram ainda não é esse. Aí, o que vai acontecer? Infelizmente, pode acontecer de novo um outro procedimento incorreto. Aí você fala, eu tenho que ir lá. Entendi. Aí você vai. Aí chega lá, você consegue resolver. Porque você vai estar de frente com o atendente. Você vai falar, não era nada disso. É assim, 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 assim. E o atendente tem alçadas, Aí você vai ser ofertado outras coisas que dentro do seu plano não tinha. Ele vê ali, aí lógico, você está nessa frente dele, você vai ver que ele vai te ofertar uma TV para assinatura e várias outras opções que vai ter. Pronto, pegando esse gancho, uma coisa interessante, né? Eu fui porque estou insatisfeita com que eu comecei nesse contato. Sim. Chego lá para um vendedor, né? Como é que é essa questão desse treinamento que você dá para o funcionário, pensando assim, a pessoa já veio insatisfeita. Sim. Como é que ele vai passar da insatisfação para uma compra de um novo serviço ou para uma mudança que vai te trazer uma rentabilidade? Sabe assim, como é esse trabalho com o funcionário para desenvolver isso nele, de não perder, de mudar o que ele veio insatisfeito e ainda agregar alguma coisa? Treinamento, não tem jeito. Mas, vamos falar aqui de 2 canais. Para te responder isso, eu tenho que te dizer que existem 2 canais. O canal principal, quando você pega uma ligação e liga, você sempre vai cair na operadora diretamente. Você não vai cair num agente autorizado. Você não vai cair num franqueado. Nunca. Não existe esse número para você ligar e alguém atender. As suas lojas não tinham um telefone? Ninguém tem. Isso até hoje não existe. Existe você ter um procedimento ativo do agente autorizado, ser ativo? Tá nas ligações? Existe. Isso existe.
Mas não existe O passivo, né? Querer falar naquele agente autorizado eu não existe, consigo, né? Não tem. E agente autorizado hoje nem número tem de telefone. Nem a própria Claro tem. Não existe um número de uma loja específica, você ligar para uma loja própria da Claro no número 33620700. Entendi. Não existe isso. Não existe esse número. Existe você ligar no 0800. Sim, você está falando direto com a operadora de novo, né? Ou você ligar nos números próprios que a operadora te fornece. Então, ela está nesse ponto, ela direciona para ela. Aí fica mais uma lacuna em cima do que você acabou de me perguntar. Sim. O que o cara O cara- faz para sobreviver, já que até esse procedimento não Tipo, a cai para própria ele? operadora concorre, é isso? Infelizmente, isso é verdade. Entendi. Isso é uma coisa que acontece desde sempre. Que seria tudo bem, vai. Eu tenho uma loja no shopping, você tem uma outra loja sua no shopping, eu operadora, né? Você tem uma loja sua no shopping. Ok, a gente concorrer. Mas você acha que chega a ser desleal no sentido, nesse tipo de mecanismo? Desleal, claro, é um termo forte, mas eu estou falando assim, você acha que, caramba, é difícil concorrer com a própria operadora, por mais boa vontade, por mais genialidade que eu tenha, eu nunca vou bater de frente com a operadora? É uma resposta bem complexa, né? Porque envolve os dois lados da moeda, mas ela fica bem nítida ao longo do tempo. Dá para ver que é nítido um atendimento de um lado e um atendimento de outro. O agente autorizado nunca teve todas as ferramentas necessárias para trabalhar da mesma forma que uma loja própria. Se isso é proposital ou não... É talvez não proposital, mas eu entendo que haja ali uma... É aquele negócio, né? Vender todo mundo quer. O nosso programa é exatamente de varejo. A gente quer vender, a gente quer bater metas, a gente quer impulsionar, a gente quer ter um propósito por trás dos nossos negócios. E a operadora também. Então, se ela pode, ao invés de te pagar uma comissão, e ela própria fazer. E ela... É o que ela faz. faz sentido, né? E ela cobra da mesma forma que, por exemplo, um dono, como eu cobro de um funcionário, ela cobra também. Ela cobra meta. Sim. Eu sempre fui atrás disso para saber como funcionava, que eu tive sempre muita proximidade dos gerentes de loja própria, Sim. essas pessoas. Então, eu perguntava para eles, mas vocês têm meta? Meta? Tem que vender tanto por mês? Lógico. Então, o vendedor Então- CLT da operadora também tinha a mesma meta que Isso. o agente autorizado eventualmente tinha. Provavelmente, a parte de cima dessa operação falava para os gerentes, olha, nós temos um custo fixo X. Tá, E entendi. nós Tem temos que que pagar bater esse Tem trem pelo aí. menos, Nós não estamos né? aqui para brincar, nós estamos aqui para... Até porque o CAPEX envolvido ali, tem o OPEX, mas o CAPEX envolvido para uma loja, eu me lembro, essas lojas são conceitos, são Sim. muito bem Ele falou decoradas, maior, né? maiores, Você consegue o ver. metro quadrado é muito mais caro. E aí vamos até brincar aqui, mas eles gostaram do jogo. Quando eles viram que eles podiam ganhar muito mais do que só pagar o custo fixo da loja, eles entenderam que aquilo ali era mais um negócio. Era uma frente de Era uma negócio frente. real. Verdade, sim. E aí, sim, começou a ficar mais preocupante ainda para os agentes autorizados, né? Porque criou ali mais um concorrente, e direto, né? Vendendo o mesmo produto que você está vendendo, Sim. vendendo da mesma operadora que você está vendendo, tudo direcionado ali. Isso tornou um problema. Por exemplo, quando a gente ia para uma convenção, quando a gente ia para uma reunião onde envolvia todo mundo, tava lá a loja própria e a gente autorizado no mesmo Do lugar, mesmo jeito. no mesmo auditório. Treinamento das Recebendo as fabricantes, mesmas informações. As sei lá, mesmas... Motorola, Nokia. E aí tudo, existe lá, né, o network, todo mundo conversa, todo mundo se fala, todo mundo vê o que está acontecendo. E aí você vê as diferenças ali. Você consegue ver as diferenças entre, né, um lugar e outro. E isso é, né, de certa forma, preocupante. E eu acho que... Mas eu deixei uma lacuna sem te responder diretamente o que o cara faz para sobreviver. Tá. Todo agente autorizado tem um número de clientes que ele atende durante o mês. Algum tempo, né? Então, ele tem lá uma lacuna muito grande, como eu falei, mais de 10 produtos para ser vendidos, acho que muito mais. Então, ele tem que focar no cliente dele. Ele tem que focar diretamente no cliente. Ele tem que focar naquele cliente. Aquele cliente ele atendeu, é meu. Eu não posso mais abrir mão Vai dele. cuidar dele. Ele vira uma carteira mesmo, ele vira uma tem que carteira dentro do fidelizar. e procurar mais de fora. Então, depois da pandemia, muita gente virou a página, assim, virou da noite para o dia, dentro do ano de 2020, se criou ali uma história, não só para
o varejo dentro das operadoras de celular, como tudo, né? O varejo de uma forma Sim, geral. de maneira geral, exato. Teve que pensar o que nós vamos fazer para vender agora, porque está todo mundo dentro de casa. Uhum. E aí isso surgiu e todo mundo começou a pensar de forma como atingir o cliente, como chegar no cliente, coisa que ninguém tinha feito antes. Quem fazia era a própria operadora, porque ela tinha que fazer. Tá. Tinha Né? recurso também maior, Através né? de propaganda, através de 0800, através de... Mailing, né? Mailing marketing. Tudo isso era feito, Uhum. né? E, só que aí passou todo mundo a pensar como Fazer fazer. igual, né? E aí começou a fazer. Acho que em meados de 2020 já tinha muita gente fazendo esse trabalho. E esse trabalho mudou a história de muita gente. Uhum. Infelizmente, para muitos não foi uma história tão boa, mas para alguns foram. Uhum. Teve pessoas que mudaram de um número pequeno de lojas para um número muito grande de lojas. Eu conheço pessoas assim que fizeram isso e não é fácil, tem que ter um procedimento padrão muito bem feito, porque... Imagina coordenar as pessoas nesse sentido, né? Não, e aí eu até penso nesse sentido, né? Pedro fala muito de que quando você está no seu negócio, você é o seu primeiro vendedor, né? Você tem que acreditar, você tem que vender muito bem. Sim. E aí, nessa expansão, normalmente, né? Como é que você vai promover com que as pessoas tenham essa mesma visão? Sabe assim, teve um crescimento, igual você falou, teve gente que na pandemia conseguiu foi abrir mais lojas. Sim. Que essa pessoa teve a visão da expansão, fez esse movimento para acompanhar a necessidade do momento, que era vender para pessoas que não iam até você tinha que buscar ativamente Tá essas todo mundo em pessoas, casa, né? mas uma pessoa só não vai conseguir fazer isso, né? Então, como é que administra, inclusive até promove e encontra pessoas com talentos para continuar permeando isso, sabe? Assim, fazendo isso acontecer em várias lojas. Isso foi criado vamos dizer assim, chamado de delivery, né? Mas né? Foi um delivery. E aí, você está dentro de uma loja, dá um treinamento focado para o cliente presencial Uhum. e depois mudar e falar, você vai ter que ligar para o cliente e vender para alguém que você não está nem vendo. E a outra parte, que seria o delivery, a entrega, nós vamos ter que criar essa entrega. Porque aí envolve o atendimento via telefone, né, ou, né, dessa forma, ou via WhatsApp. E depois a entrega com assinatura, porque existe uma assinatura de contrato, tem tudo isso. É todo um processo bem complicado. Teve que todo mundo se adaptar. Todo mundo se adaptar. Não foi rápido, tá? Essa mudança aconteceu, essa mudança levou alguns, como eu falei, para um número de lojas maiores, mas ele levou praticamente quase 2 anos para isso acontecer. De 2020 a 2022. Teve muita tentativa e erro, né? Acho que assim, tentativa, erro, tentativa, acerto. Sim. Que pelo que eu Até presenciei, hoje existe. né? Então, pelo que eu presenciei na pandemia, era do tipo assim, tem uma necessidade, faz. Não, desse jeito não deu certo. Volta aqui, vamos mudar de tal jeito. É isso aí. E aí, como você falou, de fato, foi uma busca mais ativa. Você saiu de espero o meu cliente vir aqui e encanto ele quando ele me procurar, vou ligar para ele e preciso encantar ele para que ele pelo menos me escute. Né? E isso é desafiador, né? Porque o Ricardo falar falou ao telefone. Que você não tá nem de frente, falando ao telefone. Como encantar E ele, como né? prender a atenção dele, né? Aí se a gente trouxer essa ideia para o mundo de hoje, 2024, entrando em 2025, isso não mudou, isso aumentou. Essa guerra aumentou. Essa proporção. Para todos os lados. A gente pode ver situações aí, né? Grandes varejos, como ele citou um chamado Magazine Luiza, como as lojas americanas. Exato. Todo mundo entrou nesse mercado e muita gente perdeu com isso. A Magazine Luiza, ela tropeçou em várias vezes aí, porque ela era totalmente loja física. Ela é ainda loja física. Né? Ainda tem muita operação. Mas hoje, ela está tendo que dividir o bolo com ela mesma. A venda dela está assim... hoje você compra algo no Magazine Luiza e pode buscar dentro da loja dela. Quando você vai lá buscar, você dá de frente com um vendedor que fala, e agora? Leva, que eu faço? seja um Mas, acessório, vezes, uma garantia, que seja né? E às vezes o próprio... Tem situações em que um vendedor na loja faz a compra online. Para você retirar na mesma hora. Porque o preço do online está competitivo. Está competitivo com o próprio físico. dele do físico. Então, igual você falou, você competia inclusive com a loja própria da Claro para poder dar conta de atender. Você se vê ali na hora como consumidor, porque isso já aconteceu comigo, inclusive. O cara olha, a pessoa olha para você, te acha
horrível. Fala, por que você fez isso? Por que você não veio aqui falar comigo? Aí, em alguns casos, que era nítido, era assim, preços muito discrepantes, né? Aí eu vale falava, mas você ia fazer isso aqui? Aí, não a gente ia, tentar, tal, ia mas, tentar. mas lógico que acho não que não ia. chega, né? Então, assim, isso aí também, dentro de cada processo, a gente não consegue entender. Por que você vai praticar... Ah, vamos falar assim, mas é custo. Quando eu estou vendendo online, quando você está me comprando uma televisão, dentro do meu estoque lá, eu não tenho o vendedor lá para ter esse custo a mais. Então, eu posso vender por 2.500 Isso, sim, lógico. e ele lá só pode vender por 3.000. Uhum. Então, mas é um processo que traz lá no final, na ponta do negócio, uma pessoa chamada consumidor, Sim. que não tem nada a ver com isso, E vai querer mais mas barato. que se dá de frente com uma situação que, né, constrange Sim. as pessoas. Isso é problema para todo mundo. E, Ricardo, como que você foi parar nos calçados femininos? Assim, de onde veio isso, cara? Porque dá para ver que você domina muito a arte do varejo. Você fala muito bem disso. E o Arezzo, a grande marca, como que chegou aí? Quando você está dentro de um processo de varejo, seja ele qual for, você fica instigado a conhecer coisas, a procurar coisas, a ver coisas, a contactar com pessoas, a ter network de tudo que é jeito. Sim. Né? Então e aí isso te... E todo empreendedor, ele fica pensando, será que eu posso passar os próximos anos da minha vida só nisso? Só nesse segmento? O segmento de celular, eu vou falar um pouquinho mais para frente, será que até onde ele vai? Tá. Ninguém, sei lá. Mas eu pensava assim. E aí, um dia, eu pensei, diante de situações que me deixavam confortáveis, eu podia seguir para outro caminho. E apareceu uma oportunidade, onde, aqui em Brasília, por exemplo, eu vou contar rapidamente, a Arezzo tem 9 lojas físicas, né? E era, inclusive, de um dono só. Tá. E ele resolveu sair da operação e vender as 9. E ele tinha vendido 4. E faltavam 5 lojas para ser vendidas. E eu encontrei um intermediário dessa história. E o intermediário me contou a história, eu mandei ligar para ele na mesma hora. Falei, liga para ele aí agora. Aí ele, agora? Eu falei, agora. Liga agora. Aí o cara oportunidade, ligou, né? Não vou perder. Aí o cara ligou e perguntou para ele se era uma terça-feira, num banco da Bradesco, da 504 Sul. Aí ligamos, o cara falou, não, sim, ainda continua em aberto 5 espaços. Falou os lugares. E eu falei, que dia que ele pode me atender? Aí era terça, ele me atendeu na quinta. Na quinta-feira eu estava no escritório dele, conversamos, ele me mostrou alguns números, eu levei para casa, estudei aquilo. E aí levou 6 meses para essa negociação acontecer. E aí aconteceu. Eu comprei 2 dessas 5 lojas. Certo. E fui entrar nesse mercado que eu não conhecia, de moda. Porque, na realidade, não era só sapato. Não era sapato feminino. Não é só isso, né? Moda, né? Porque são as Arezzo é moda. tendências. É conceito, né? Ela está dentro de um patamar no mercado nacional Ela dita. e internacional de moda. E aí eu fui entender algumas coisas, que eu não sei se vocês conhecem, mas a Arezzo não é dona de uma marca só Arezzo. Ela é dona da Schutz, ela é dona da Ana Capri, ela é dona da Fiver, ela é dona da Alme, ela é dona de... Não. Nem eu. Ela é Se dona... você não sabia, que dirá eu. Atualmente ela é dona da Arezzo, ela é dona da fabricação nacional daquele sapatinho, daquele tênisinho que todo mundo gosta, que me fugiu o nome agora. Ela tem uma loja de grife, que inclusive aqui em Brasília tem no Iguatemi, que é o nome do dono da Arezzo, que chama Alexandre Birman. Tem uma loja lá no Iguatemi, que é uma loja de alto conceito, de alta moda, porque, inclusive, ele é da moda. Ele não é só um sapateiro. Nossa, então você está me dizendo que o varejo de moda feminina nos shoppings, 80% é desse grupo, sei lá, 60%. Tem muita loja, né? Não, tem muita marca. Não, mas no nível deles... No nível deles, eu tô falando no mesmo sim. nível. Aí no nível deles... Porque quem é que não é? Carmen Stephens, não é? Não é. Eu não considero. Porque eles estão no mesmo... Porque, assim, o segmento ele tem 2 formas de ser visto. Ele pode ser visto pelo preço. Pelo preço, né? Praticam ali preços mais ou menos assim, dentro da mesma faixa. Mas eu não... É aí que está errado. Na hora que você pega uma Carmen Stephens e pega uma Arezzo, eu não considero elas no mesmo segmento, porque
se você comprar um sapato na Carmen Steph por um preço X e na Arezzo pelo mesmo preço X, o sapato da Arezzo vai ter um acabamento, vai ter Melhor, muito uma melhor do estrutura que melhor. eu, Entendi. é a minha opinião. Sim. Como franqueado e como consumidor, porque eu não sou consumidor de sapato feminino, mas a minha esposa é, Sim, sim. e eu tive que Você tem aprender como falar, bastante. né? Claro. Eu fui dentro das fábricas. Das fábricas. Eu fiquei dentro das fábricas uma semana, vendo como faz A o sapato. produção, como Porque era. eles não são terceirizados totalmente. Eles produzem os sapatos, eu não as sabia. bolsas deles. É um processo Como que pode ser interessante. para o empresário olhar para o ser humano ali de telecom e olhar para o ser humano de venda, tá? O vendedor, força de vendas, e o ser humano, que Que vai assim, consumir que vai, que é que moda, vai né? vender Tipo, moda. Como? E é isso que eu até ia te perguntar isso, sabe, Ricardo? Você falou que você teve que aprender. Quando você comprou a loja, né, de calçados, já existia uma equipe. Sim. Como você estava entrando nesse novo mercado e entendendo, e aí como você falou, é muito mais complexo, é moda, né? Você tem tendência, você tem que usar, inclusive, de uma psicologia até para fazer o seu marketing, porque você não adianta você só mostrar o calçado, né? Você tem que botar um valor, um conceito ali para fazer sentido, né? Para conectar. Sim. E aí, você que veio, a gente falou, né, sobre seu vendedor 01, você que veio para um mercado que você não conhecia, teve que estudar um pouco de tudo isso. Como é que você tratou a equipe que já estava? Como é que você avaliava quem tinha potencial para permanecer dentro da sua visão de negócio? Porque você é vendedor desde sempre, né? Pelo que a gente... Desde que nasceu. Né? Ele já saiu vendendo a ideia para o médico. É verdade. Como é que você fazia nesse sentido, assim, de que você acabou de chegar, ainda estava aprendendo aquele mercado, e como é que você avaliava, dentro da tua visão de negócio, se o seu quadro de funcionários, de colaboradores, ia entender a sua visão futura, né? Do que você queria para crescer, de como é que você queria uma abordagem do cliente, qual o conceito que você queria dar, tendo em vista que quem já estava lá... podia ter noção de que você acabou de chegar. E acontece muito isso nas empresas, né? Tipo, o Pedro acabou de chegar, veio de outro mercado e quer me ensinar. Veio de outro segmento e quer me ensinar. Eu já estou aqui há X anos, sei muito mais que você sobre o calçado. Como é que você lidou com isso? De pegar e fazer? Quando eu falei que levou 6 meses para eu entrar no negócio, porque esses 6 meses demorou mais por mim do que pelo próprio... Por ele já tinha... E a própria Arezzo também, ela faz um estudo, né? Ela faz um estudo antecipado do seu perfil. Você tem uma entrevista. O negócio é bem complicado e bem amarrado. Eles olham todo o seu cronograma, da onde você veio, o que você faz, condições financeiras, tudo dentro de um padrão de franquias grandes, né? Passei nesse processo e pensei, vamos ver, né? Às vezes não passa, né? Às vezes não acontece, né? Não vai dar certo no sentido de não ter um perfil adequado, sei lá. Mas eu aproveitei esse tempo para fazer isso que você perguntou. Eu fui atrás, eu fui visitar as lojas, eu pedi autorização para o dono da loja, né? E também para a Arezzo, para que eu pudesse visitar e conversar com as pessoas. Perguntei se elas sabiam do processo que estava acontecendo. Elas sabiam, porque era um processo que estava acontecendo dentro de um problema particular. Os donos tinham problemas particulares e queriam... Né? Então, estava tranquilo. E aí, eu me deparei com pessoas que são as gerentes das lojas e os vendedores, as vendedoras, na realidade. E aí, foi bom, porque eu peguei uma que tinha... Uma tinha 10, a outra tinha uns 8 a 10 também. Todas duas eram assim. Anos de casa? Anos de Arezzo. Nossa. Aprenderam tudo dentro da Arezzo. Uma entrou como estoquista e era gerente. Sabia todo o processo passou por da todo o procedimento. Toda a trilha, né? E era uma pessoa vendedora nata. A outra, ela tinha uma diferença de idade lá entre uma e outra. Também veio da mesma situação. Então, assim, eu fiz o perfil das duas e quando foi para fechar o negócio, eu perguntei se elas queriam continuar ali na frente do negócio, né?
Seria que isso, fundamental para você, né, para Ricardo? mim, seria. Elas, Olha, elas seriam eu pessoas digo chaves, até, né? Pra... eu digo para vocês, como elas não estão aqui, né? Vão estar assistindo depois. Elas vão lembrar. Não, mas não tem problema nenhum. Isso eu vou falar algo que enobrece tanto elas quanto a mim. Para mim foi muito mais interessante, talvez, do que para elas, tá? Uhum. Porque, assim, eu vi ali uma força de trabalho ativa, pessoas que não estavam cansadas do que faziam. Tá. Pelo contrário, animadíssimas. Legal. Elas falavam, você vai comprar mesmo? Aí eu falei, acho que sim. Só falta eles dizerem que eu sou uma pessoa adequada para o negócio. Uhum. Tirando isso, acho que vai dar certo. Elas animadíssimas, né? E aquilo também me animou, porque elas tinham história para contar. Uhum. Elas tinham histórias de anos, né? E por mais que eu tinha os números na minha mão, era bom saber do dia a dia. Claro. Saber do que claro. acontecia O realmente. varejo acontece na ponta e com pessoas. Não adianta, né? Eu vou dizer para você que eu também fiquei encantado assim, pela situação, pelo negócio, pela coisa em si. Moda. Pô, eu sempre gostei como pessoa física. Tá. Eu gostava de me vestir de Sim. formas X e tal, não sei o quê, Aham. não sei o quê. E aquilo me deu uma oportunidade de entrar para dentro do mundo do negócio, né? Legal. Porque a Arezzo, ela faz Ela, tipo, o processo de imersão é muito grande. é muito grande. Legal. Ela faz nas convenções dela, que existem todo ano, algumas vezes, 2, 3 vezes por ano, por causa das coleções, né? São praticamente 2 grandes coleções por ano. E essas 2 coleções, né, você tem que ir para São Paulo e lá existe Tem uma estrutura toda para... toda uma estrutura gigante Legal. para que você esteja ali vendo um desfile de moda. Uhum. E normalmente com pessoas que a gente conhece, Uhum. com atrizes, com pessoas conhecidas, né? Então é um mercado muito... E ali você conhece o Brasil. Tá todos os franqueados do Brasil inteiro. E é legal de você conhecer e aprender. Legal. E ver o que a pessoa faz. Para mim era assim, eu procurava, sabe quem? Aham. O que você faz além disso? Tava interessado em Olha ainda só, mais, né? às vezes a pessoa pensa, ele vai me perguntar como é que é a minha loja, se eu vendo bem. Não, eu não queria saber. Eu queria saber se o cara fazia mais alguma coisa além de sapato. Além disso. Aham. E eu me deparei com várias pessoas que faziam Que outro diversificaram negócio. outros. E Aham. isso era interessante. Que Eu legal. achava interessante. Falava, nossa, não é só eu que tô maluco assim. Não, cara, é engraçado isso, porque quando você pensa no empresário que dá certo em vários segmentos, esse cara tem uma história para contar, por isso que ele está aqui hoje. Depois da pandemia, muita coisa mudou. Mudou. E, assim... Mudou muito. Muito, né? E o que eu penso? Para o varejo, e eu como consultor de varejo, você como consultora de RH, de pessoas e de treinamentos e organizações, como... Então, aqui entre vocês dois, eu vou fazer um parênteses, ela fica com a pior parte. É Lidar a mais, com as pessoas, é a mais né? difícil. Não que as pessoas sejam Claro, ruins, mas elas só são não, difíceis. Pelo contrário, lógico. É porque é uma cadeira, se você... não ficou bonito, troca. Pessoas não, você quer o bem daquela pessoa. Então, às vezes, você quer puxar, então tem muito... Existe quer uma adequar, relação, né? uma Você quer relação. deixar a pessoa adequada e às vezes ela Ela não entende. não é perfil, aí vai para outra história. Mas como que você vê... Porque, assim, a gente vai em shopping hoje, Natália, assim, a gente... É muito pouco. Eu também estou indo pouco. É Eu tô muito indo menos. pouco. Bem A menos. compra é muito digital. Como né? é que você vê hoje a estrutura do varejo? Se você fosse pensar na sua jornada daqui a 20 anos, 20 anos para trás você contou, e pensando 20 anos para frente, o que você imagina da estrutura do varejo física? O que você vê? Shopping, tendo Esses eletrônico, centros, né? os centros de compra. Comerciais. Como que você vê isso? Eu vejo como uma mudança bastante radical, como a gente falou de 20 anos atrás. 20 anos atrás, 2004, houve uma mudança radical na telefonia, né, no mundo da telecomunicação. Eu vejo isso também no mundo do varejo, para os próximos 20 anos. É uma mudança que não é nem porque querem, ela é natural, ela vai acontecer, ela já está acontecendo, na realidade. Então, isso vai para um caminho onde os grandes shoppings, no meu entendimento, na minha pesquisa, naquilo que eu já vi, é os que vão sofrer um pouco mais. Porque eles têm uma estrutura muito maior. Tem um número de lojas muito maior. Alto. Custo altíssimo. O custo é alto e eles não conseguem, por enquanto, trazer baixar esse custo e levar esse custo para o lojista. Tá. Falar, você pagava X, agora você vai pagar menos. Eles não estão ainda com essa
Tá. Não tem essa ideia. Mas não sabe também o que vão fazer com um shopping, por exemplo, que tem acima de 300 lojas. Tá. Não sabem o que fazer ainda. Eles sabem até o que tem para fazer, mas não sabem como fazer. Tá. Porque é um número muito grande de lojas que não vai existir. Ah, você acha que vai diminuir até a Daqui, oferta? É isso que eu até me veio aqui agora à mente. Eu percebo que tem um movimento de serviços indo ao shopping. Isso. Indo, né, para o Sim. shopping. Então, hoje você vê clínicas de estéticas que não tinha no shopping. Perfeito. Uhum. Você acha que isso é uma abertura, porque senão o shopping ia fechar, assim? Tipo, não ia ter mais... Olha, Era preferível não ter a loja Porque não no vai shopping. ter essa quantidade de bandeiras, eu né? vou me arriscar a dizer para você, com um pouco de propriedade, que não é a estética que foi procurar o shopping. Foi o shopping que foi procurar a estética. Uhum. Tá? Porque era Ocupar para Nesse aquele o espaço. sentido, shopping pro que shopping ele que era estava importante. procurando manter E ele é aberto. disso que eu estou dizendo. Uhum. O shopping vai ter que procurar segmentos. Aonde as pessoas estão andando, vão naquele lugar. Que precisa ainda ir, né? Porque Pra estética você tem procurar que alguma ir. coisa. Mas não é mais para procurar a loja Eu entendi. de sapato. O que a gente vê bolsa, muitos de restaurantes indo para os shoppings, né? Restaurantes, As praças estão cada estéticos. vez mais. Daqui a pouco a praça é 50% do Os shopping. grandes restaurantes, Aham. que teoricamente poderiam ter uma estrutura, né, única na rua, Sim, uma edificação uma própria. edificação própria, Aham. eles foram, né, para o shopping. Então, agora você entendeu por que eu estou dizendo que os grandes shoppings vão ter problema. Nós já temos shoppings no Brasil fechando. É mesmo. Então, significa alguma coisa está acontecendo. Ou, em algum sentido, está acontecendo, né? Se a gente pegar aí as ações de algumas redes, né, grandes de shoppings, a gente vê já o resultado do que eu estou falando. Uhum. Mas é lógico que eles têm uma linha de ação. Só que aí é que tá. A linha de ação, a gente sabe, entretenimento. É diversificar, né? Tá. Mas Sair o só da entretenimento venda. para o shopping inteiro, como vai ser? Mas como... não alcança, ué. Não dá para fazer assim, né? Você diz, então, esses grandes shoppings... Pô, entendi a Entendeu? lógica. Quer dizer, os grandes shoppings vão sentir, porque você falou lá, 300... Você tem ideia de quantas lojas Park Shopping tem? 336. Olha aí que legal. Ideia, não, o cara sabe. Exatamente. 336 lojas, ou seja, se dessas 100 ele atualizar, ainda tem 236 lojas. Hoje você não acha talvez 100 segmentos de indústria ou 100 segmentos de serviço para ocupar um lugar desse, Sim. né? Então, É um isso desafio. vai ser Shopping vai desafio acabar, pra- Ricardo, na tua opinião? Ai, Desse jeito que a gente conhece, tá? Desse jeito que a gente conhece. Ou seja, porque nos Estados Unidos você já tem a figura do pick and pay, enfim, você compra e retira, né? Você aham. vai lá na Best Buy, vai numa loja Sim. na Costco, vai lá qualquer loja, você pagou, chega com vodka, tá pronto, tá embalado, fora a entrega, né? Que aí em 2 horas o cara te entrega, ou seja, o cara só vai a uma loja se ele realmente quiser. Aqui a gente já tem essa figura, a Amazon já está entregando no mesmo dia, acho que o Sim. Mercado Livre também tem Algumas. mesmo dia. Eles estão fazendo investimento muito alto Né? em Em logística, armazenagem em armazenagem e e logística. logística. Beleza. Então, a figura do shopping, como nós enxergamos hoje, ela não vai existir, você acha, em 20 anos? Vai ser só entretenimento. Eu vou ao shopping para ir no cinema, uma pista de gelo, uma patinação de gelo, um teatro. Coisas pontuais das datas restaurantes. comemorativas, né? Aqueles eventos. Eu não tenho um dado de número de shoppings de tamanhos, que a gente chama de tamanho G, grandes, que hoje estão sendo construídos. Mas se a gente procurar aqui Verdade. agora, provavelmente Não estão muito construindo. poucos. Porque já sabem desses números que nós estamos falando aqui agora. Eles sabem. É lógico. Eles trabalham é. com números, É. eles trabalham com pesquisa. Muitos eles são trabalham fundos de que tijolos, estão né? Fundos de acontecendo. investimentos. Eles estão sabem por que se trás. eles fizerem um shopping hoje com 300, 400, 500 lojas, Não não vai. fecha a conta. como vai ser? Ou barateia. Por quê? Também. A gente sabe que o investimento em shopping é coisa para anos. Uhum. Você monta uma estrutura de um parque shopping, da linha Trevo, da Tá. linha Guatemi, desses. Os grandes, né? Uhum. Eles têm investimento para anos Uhum. para trazer o investimento de volta. Então, como que você vai investir em algo desse tamanho, sabendo que os próximos 20 anos vai mudar tudo? Que a realidade já está Que a batendo, né, realidade na bateu porta. na porta Uhum. e os pequenos já estão se ajeitando. Eu Tá. conheço shopping, por exemplo. Não vou aqui, né? Falar. Até para não. Mas eles já sabem disso. Eu Tá. tive na diretoria do shopping, eu tive numa executiva do shopping, eu tive numa reunião do shopping, eles falaram, nós já estamos fazendo isso.
essa migração de conceito de shopping, Porque o eles que a já gente sabem. conhece. Mas eles estão fazendo por quê? Porque são shopping conceito, pequeno, shopping de bairro. Tá, acho que E eu sei qual aí- é. Que Não consegue podemos falar, mas administrar. acho E que eu já aí sei eles qual já é. estão... Se você já sabe qual é só você Entendi. lembrar na sua mente e ver o que já mudou dentro Aham. do segmento, Tá, dentro do espaço. E vai mudar cada dia mais, e pronto, eles não vão sofrer tanto, tá. né? E aí, quem vai eles vão se adequar à população que está ali do lado, vai ser a beneficiada, porque Uhum. vai ter mais entretenimento, Uhum. e a compra que ele queria fazer, ele vai Vai fazer continuar pela fazendo. internet. Caramba. Que aula, hein? É isso. um... Não É uma Show. enciclopédia do varejo. É. Ricardo, estamos chegando ao final desse Varejo 360. É uma honra receber essa referência do varejo aqui em Brasília. Não à toa, a gente só falou de bandeiras muito grandes, de muito renome no Brasil. E, obviamente, que ele não seria muito peso, franqueado, né? O lojista, pô, gigante. Ricardo, de verdade, obrigado pela tua participação. Que isso. A ideia é que a gente possa realmente levar histórias, cases, ideias para quem nos assiste, para que eles possam aplicar nos seus negócios. Eu sempre falo que o empreendedor de verdade, ele gosta de compartilhar. É. O empreendedor de verdade não guarda segredo. Claro, tem segredo de indústria, óbvio, mas guardar segredinhos, não. Da Vamos forma conversar, geral, vamos né? tomar um café, o que você está fazendo de diferente, independente do segmento, pode ser segmentos Que diferentes. você tá, além disso, você está fazendo mais o quê, Que né? exatamente o que Vai você que eu colocou. gosto. Olha, eu estou indo para um outro caminho agora, né? Estou estudando bastante o caminho da construção civil. Ó, legal. Aqui Aqui a gente tem um programa de construção civil, depois eu vou te chamar então para você, É. pra você vir participar dele. Pronto, estou estudando bastante essa área. É uma área necessária. Tá. Então, assim, talvez seja isso que me chamou bastante atenção. Uhum. Uma área necessária, foi necessária, continua sendo necessária ser, e vai né? continuar sendo necessária. Perfeito. Então, tá dentro disso. E um segmento de inglês. Legal. Uma escola, não é uma escola, é um formato diferente, né, de alfabetização, coisa que não existe. Em inglês. Em inglês. Bacana. Não existe aqui no Brasil. Na realidade, é um erro, né, um erro que aconteceu, um erro de alfabetização, um erro educacional, na realidade. Mas a gente não conseguiu encontrar uma fórmula para isso. Que legal. Onde você primeiro precisa ser alfabetizado em português para depois aprender a Tá, gramática de português, né? Aham. Isso não aconteceu no inglês. Aconteceu que foram diretamente para a gramática e para os verbos e esqueceram da alfabetização. E essa alfabetização, não é muito importante, ela é crucial dentro do processo. Sim. Nós conseguimos encontrar essa Que fórmula legal. da alfabetização. E aí, quem sabe esse seria o grande negócio que eu vou trilhar nos próximos, Que legal, Ricardo. próximos Legal. anos. Então depois você vai voltar aqui para contar essa história. Contar esse sucesso. Isso é diferente. Você Diferente. Vê, né? Porque a Diferente. gente vê muita escola de inglês, mas um conceito assim, não se ouve falar, né? Não, na realidade, eu posso te garantir, né? Eu não estou aqui fazendo propaganda, não, Sim, até sim. porque eu não estou falando nome nenhum. Não existe mesmo. Não existe alfabetização de Nesse inglês formato. no Brasil. Tá. Não existe. Já quero. Caramba, Eu já Então, quero. E isso é inovador, é algo... Leva mais pro... Eu vou te dizer que leva mais para o lado da ciência Uhum. do que pro marketing, para a venda. É lógico que isso vai acontecer. Entendi. É algo natural. É uma metodologia. Mas é uma metodologia que ela é totalmente necessária. Existe, inclusive, já uma lei para isso, para que Olha isso que aconteça legal. dentro das escolas públicas. Caramba, que bacana. Nossa, é bem disruptivo. Não, você vai ter que Aí- contar. Você Vai contar ter isso que vir aqui. outro Vai momento ter só que para poder voltar dizer aqui. isso. Vamos Outro deixar essa momento novidade só para uma para... próxima Pô, oportunidade. que legal. Ricardo, Bacana. mais uma vez, obrigado. Obrigado de Obrigada, verdade. Ricardo. E desejo ainda mais Obrigado. sucesso, se é possível. Mas te Oh. desejo ainda mais sucesso, inclusive, nessas novas empreitadas. Você que acompanha o Varejo 360, novos empresários, novas entrevistas aqui a cada semana, trazendo histórias, conceitos, vivências que a gente pode levar para a nossa vida e para os nossos negócios. Obrigado pela participação de todos aí que estão nos assistindo. E fiquem ligados aqui no canal, no programa, no Varejo 360 e no canal, novidades todas as semanas. Toda semana a gente vai trazer uma coisa muito bacana para vocês, viu? Fiquem ligados. Obrigada, Obrigado. Ricardo, mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Ele já dá o... Já. Preciso ir ao banheiro.
gente parou aqui.